Nessa noite eu quero ministrar uma rápida palavra do Senhor ao seu coração. Aleluia. Você trouxe Bíblia ou está com seu smartphone aí? Abra comigo. Salmo de número 121. Aleluia. Salmo de número 121. Você que trouxe Bíblia pode abrir comigo. Salmo de número 121. Todos acharam? Vai dizer assim na tradução a qual eu estou lendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não lhe ferirá, nem de noite, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Amém? Curve sua cabeça por um instante. Ó Pai, nós queremos te dar graças por mais um momento, queremos mergulhar na tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa ir de encontro com esse coração. Que o Senhor possa ir, meu Pai, já desde o início desse culto, dessa mensagem, chegando até esse coração aflito, angustiado. Esse coração, meu Pai, que tem lutado. Essa mente que tem lutado contra a depressão, contra a ansiedade, contra a angústia. E o que te pedimos nessa noite é que o Senhor nos conduza a mergulhar na tua palavra. Que possamos sair daqui, meu Pai, cheios do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu creio que todos já ouviram esse salmo. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Salmo bastante conhecido. E eu quero explicar um pouco do contexto desse salmo. Esse salmo muito lindo, salmo interessante. Só que quando nós pegamos a palavra do Senhor, nós encontramos um significado muito importante que precisamos trazer para a realidade. A primeira questão, como já foi nos ensinado pelo nosso pastor, o livro de Salmos é como se fosse um inário. Várias canções eram ministradas. E essas canções, em algum momento, elas são divididas durante certo período do livro de Salmos. Aqui, por exemplo, do Salmo de número 120 até o 134, se eu não me engano, ou 135, é mencionado como salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, que o povo usava quando estavam em viagem. E essas canções em forma de oração, eles cantavam quando estavam peregrinando em direção à terra prometida. E o título dessa mensagem que eu quero ministrar nessa noite é a confiança em um Deus poderoso. Você está comigo em nome de Jesus? A confiança em um Deus poderoso. Meus queridos, eu estava analisando esses dias e eu estava reparando as minhas mensagens e vi que tinha muitas mensagens de confiança e confiar em Deus. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, porque muitas mensagens de confiança e confiar no Senhor. Nós vemos que a confiança, desde o princípio, foi um problema para o ser humano. Desde o princípio, o homem ele quebra a confiança com o Senhor. E o Senhor me lembrava que no jardim Deus dá uma ordem: vocês podem comer de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E o homem então, ele poderia comer de várias árvores,
ele poderia comer dos melhores frutos. Só que chega o adversário e tenta o homem e diz: não foi isso que Deus falou, você não entendeu direito. É que Deus está falando que você, quando você comer, você vai ser igual a Ele. O homem então quebra a sua confiança em Deus e prefere confiar e acreditar no maligno. Diante disso, o problema da humanidade até hoje foi a confiança. Certo momento Jesus estava ministrando e vai dizer que em algum lugar ou determinado lugar na sua terra, Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres por causa da fé daquele povo. E quando nós estudamos a respeito da fé, nós vemos que a fé é a questão da confiança em Deus. Não simplesmente confiar em Deus, mas confiar no sobrenatural da parte de Deus. Como vemos desde o início, a confiança foi um problema e é um problema para a nossa geração. O Salmo de número 121, como eu mencionei, é um salmo de peregrinação. Salmos como esse eram cantados quando o povo subia para Jerusalém, porque Jerusalém ficava em um alto de uma montanha, ou fica no alto de uma montanha, cerca de 600 metros acima do nível do mar. Geralmente subia as caravanas em ocasiões festivas, como já aprendemos também nessa casa. O pastor ministrou uma série de mensagens sobre as festas, e festas como essa, como Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos. Durante a peregrinação, o povo corria muito perigo de serem atacados por animais selvagens, ou assaltantes ao longo do caminho, ou tropeçarem e caírem em um despenhadeiro. Quando nós vemos aquela região, uma região muito montanhosa, e Jerusalém fica em um alto de uma montanha, e o povo ele corria muitos riscos. Por isso esse salmo é entoado e louvado. Quando nós olhamos para esse salmo e diz: levanta os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Além do perigo do caminho que aquele povo passava, que era algo muito perigoso para aquele povo, de serem atacados por animais, de serem assaltados ou caírem em algum despenhadeiro que passavam, mas também tinha uma questão cultural dos vizinhos de Israel. Quando você olha a questão dos vizinhos de Israel, nós vemos um povo que não adorava o nosso Deus, um povo que não adorava o verdadeiro Deus. E quando nós olhamos para as montanhas e vemos o contexto cultural daquela época, nós vemos um povo que colocava deuses sobre as montanhas. Nós vamos ver que o povo, eles colocam alguns deuses naquelas montanhas. E quando o salmista, ele está dizendo aqui no primeiro verso: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? Quando ele levantava os seus olhos para os montes, ele estava vendo alguns deuses pagãos sobre aqueles montes. Só que logo ele já declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está comigo nessa noite? Para os vizinhos de Israel, o socorro estava nos montes. Para os vizinhos de Israel, a torre segura estava nos montes. Para os vizinhos de Israel, os seus deuses estavam sobre os montes. Só que o salmista, ele declara: o meu socorro, ele não vem das montanhas. O meu socorro, ele não vem das estátuas. O meu socorro, ele não vem dessa terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse era o contexto que o salmista escreve esse salmo. Eu quero ler novamente. Agora que já entendemos o contexto, você vai ver que tudo vai fazer sentido nesse salmo. Vai dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Durante o caminho, passava por lugares que poderia acontecer do povo cair.
Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra te protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não lhe ferirá, nem de noite a lua. Geralmente essas viagens eram muito longas e duravam dias até chegarem em Jerusalém. O Senhor protegerá você de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia! Nessa noite eu quero aplicar alguns pontos aqui, algo que precisamos nessa noite notar daquilo que o Senhor está querendo ministrar ao nosso coração. O primeiro ponto dessa mensagem é: mesmo olhando para os problemas daquela época, o salmista diz que o seu socorro vem do Senhor. Sabe, às vezes nós olhamos simplesmente para o salmista declarando: levanto os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O salmista aqui é um homem que confiava no Senhor. Quando ele levanta os seus olhos para os montes, ele vê um problema. Pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que colocavam a sua esperança em um Deus pagão, pessoas que colocavam a sua esperança em um simbolismo de uma ave ou de alguma outra coisa, de um bezerro de ouro, pessoas que colocavam a sua confiança em qualquer outra coisa, menos em Deus. Só que quando ele levanta os seus olhos para os montes, ele vê um grande problema. Ele vê ali deuses que não podem o ajudar no meio do seu caminho, deuses que não podem o ajudar no meio da sua jornada. Mas o salmista, ele não desanima. Mas o salmista, ele não olha simplesmente para os montes e declara: ah, não tem esperança para mim, ah, não tem socorro para mim. Ele declara: o meu socorro vem do Senhor. Ainda que nos montes não tenha esperança para a minha vida, ainda que nos montes não tenha esperança para a minha casa, para a minha família, para a minha jornada, mas o meu socorro vem do Senhor. O salmista reconheceu que a vida é cheia de perigos, que não é simplesmente um mar de flores. O problema da nossa vida é que achar que eu vou aceitar Jesus e vai ser tudo bem, não vai ter problemas, não vai ter dificuldade. Mas o salmista deixou bem claro que nada, que nenhum problema, que nenhuma dificuldade, que nada que acontecesse, ainda que não haja esperança nos montes, isso não abalaria a sua fé. O problema da nossa geração atual é uma geração que não quer passar dificuldade. O problema da geração atual é uma geração que olha para os montes e vê ali que não tem socorro e começa a desistir. Eu vou voltar para trás. Esse negócio de peregrinar, de ir para Jerusalém não é para mim. Esse negócio de seguir uma caminhada com Cristo não é para mim. É muita dificuldade, é muito problema, não pode fazer as coisas erradas. E começam a desistir. Só que quando nós estamos confiando em um Deus poderoso, aqueles que confiam em um Deus poderoso, nada que surge no meio do caminho abala a sua fé. Não pode não ter esperança nos montes, mas eu olho para o alto céu e declaro: a minha confiança vem do Senhor. Em vez de buscar auxílio em ídolos, ele declarou com convicção: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa declaração mostra que mesmo quando os olhos humanos enxergam apenas dificuldades, o coração que confia em Deus encontra esperança. Você entendeu isso comigo? Mesmo que os olhos humanos enxerguem apenas dificuldade, o coração que confia em Deus ainda encontra esperança. Nos montes não havia esperança. Olhando para o caminho era difícil, era um local muito perigoso.
Mas aquele que confia no Senhor, ele olha para o céu e vê a sua esperança em Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para essa terra e para tudo que está acontecendo, se firmarmos os nossos olhos em tudo que está acontecendo, nós iremos querer desistir. Nós iremos querer parar a nossa caminhada. Mas o coração que confia em Deus ainda tem esperança. O coração que acredita em Deus ainda tem esperança. Ainda que nada dê certo nessa terra, eu sei que em breve o nosso Redentor voltará para buscar a sua igreja. Eu sei que em breve Jesus está voltando. Se nada der certo nessa terra, eu já tenho uma promessa: tudo já deu certo lá no céu. Aleluia. O salmista nos ensina a não focarmos no tamanho do problema, mas na grandeza do nosso Deus. Às vezes a gente começa a olhar demais para um problema, sabe? Você já teve um problema que você olhava somente para ele, somente para a dificuldade que era esse problema, e aquilo que esse problema representava na sua vida, e você não conseguia enxergar nada em volta. Você não conseguia enxergar nenhuma possibilidade de resolver esse problema. Às vezes a gente começa a valorizar demais o problema, a dar atenção demais para o problema, a dar atenção que ele não merece para o problema, e esquecemos de valorizar a presença do nosso Deus. O ponto 2 é magnífico, é algo extraordinário que completa isso aqui. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Da mesma forma que nós enfrentamos os perigos modernos, nosso socorro não vem do homem, mas do Senhor. Sabe, queridos, os problemas, ele não finalizou lá naquele tempo. Como existia problemas lá naquela época, hoje também enfrentamos problemas atuais, mas enfrentamos. Às vezes é uma doença que tenta assolar a nossa vida, às vezes é algo da nossa mente. As doenças que têm surgido sobre esse século, que têm tentado governar a nossa mente. Mas nessa noite eu vim te dizer: nós confiamos em um Deus poderoso, nós acreditamos em um Deus poderoso. Ele tem todo o poder na terra e também no céu. Vem comigo, verso de número 2. Você está com sua Bíblia aberta aí? Salmo 121, verso de número 2. Quero que você leia comigo, é algo interessante demais. Verso de número 2 vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor. Bastava escrever isso, né? O meu socorro vem do Senhor. Simples. Mas ele ainda menciona que fez os céus e a terra. Às vezes a gente começa a olhar para a palavra do Senhor e esse que fez os céus e a terra se torna algo tão simples, mas isso é algo poderoso da parte do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista aqui estava enfrentando um problema na terra, mas ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Parece algo redundante, mas não. O salmista estava querendo expressar o poder de Deus. Será que você está me entendendo? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista enfrentando um problema na terra, ele declara: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes a gente fica com uma imagem de um Deus celestial, um Deus eterno, e esquecemos que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas nessa terra. E se estamos enfrentando um problema terreno, Ele é especialista em resolver algo sobre essa terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele sabe como resolver qualquer coisa sobre esse lugar. Ele conhece toda essa terra. Ele que formou tudo. O salmista expressa o poder do Senhor, meu querido.
Ele expressa o poder do Senhor aqui nesse verso de número 2. E às vezes a gente começa a olhar o Senhor como um Deus do céu. O Senhor está no céu, está sim, mas Ele tem todo o poder também nessa terra. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, Ele pode dar jeito. Ele criou essa terra com apenas a sua palavra. Será que você pode imaginar isso comigo? Deus criou tudo isso com uma palavra, mas Ele pode resolver qualquer coisa com uma palavra. E às vezes a gente começa a viver demais as coisas dessa terra como se fosse natural, e nós esquecemos que Ele tem todo o poder nessa terra. Ele pode resolver qualquer situação nessa terra. Ele pode resolver. E a palavra que Ele criou todas as coisas, os céus e a terra, com o passar dos dias, ela vem perdendo o significado sobre a nossa vida, ela vem perdendo o poder sobre a nossa história, e a gente acha que está tudo bem. É simplesmente o caso de um médico. É um caso que o advogado resolve para mim. Pode resolver, mas o Senhor pode resolver melhor ainda. Ele tem todo o poder, todo domínio e poder está sobre Ele. O verso de número 3, ou aliás o tópico de número 3, o salmista demonstra que quem guarda os seus passos é o Senhor. Salmo 121, verso de número 3: Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. No verso 3, o salmista afirma que Deus não permitirá que o justo tropece. Ele não cochila nem se distrai, e nem abandona os que é seus. Será que você pode imaginar isso? O salmista fazendo uma viagem perigosa, ele cantando essa canção, ele dizendo: Ele não permitirá que os meus pés tropecem, e ainda que eu venha me cansar, ainda que eu venha cochilar, ainda que eu venha pensar e descansar um pouco, Ele está sempre alerta. O seu protetor, Ele não dorme. O quão poderoso é isso nas nossas vidas. Às vezes nos encontramos no meio da caminhada, no meio da jornada, cansados, querendo parar um pouco para descansar, querendo parar um pouco, e o sono vai batendo na nossa vida. Só que a palavra diz que Ele não vai permitir que os nossos pés tropecem. Deixa eu te dizer, talvez você chegou aqui hoje pensando em parar, talvez você chegou aqui hoje pensando em desistir de tudo, mas nessa noite o Senhor está dizendo: Ele não vai permitir que os seus pés tropecem no meio dessa caminhada. Ele não vai permitir que os seus pés venham se desanimar no meio dessa caminhada. Você vai continuar rompendo em fé. Receba isso em nome de Jesus, meu irmão. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Em um determinado momento daquela jornada ou daquela viagem, esse povo ia parar para dormir. Esse povo ia parar para descansar. Provavelmente dormindo estariam mais vulneráveis. Mas quando nós olhamos para o texto, vai dizer que o seu protetor não dorme. Ele está sempre alerta. Ele está preparado para qualquer batalha. Você já imaginou alguém alerta? A pessoa não pisca o olho direito, meu irmão. E Deus está desse jeito. Ele está sempre alerta. Ele não dorme. Você pode descansar, você pode parar um pouquinho no meio da caminhada, mas Ele está sempre guardando a sua vida. Ele está sempre guardando a sua casa. Ele está sempre guardando a sua jornada. Ele não dorme. Ele está sempre alerta. Vamos seguindo. O Senhor é o seu protetor. É como sombra que protege. Ele está à sua direita.
De dia o sol não lhe ferirá, nem de noite a lua. Esse verso nos faz lembrar do povo caminhando no meio do deserto. E aqui mais uma vez o Senhor prometendo que o sol não ia ferir o povo. De noite, Deus colocava uma coluna de nuvem para proteger o sol do sol. Depois uma coluna de fogo para aquecer do frio. Mas será que você pode imaginar o cuidado desse Deus no meio da nossa caminhada? Nosso Deus, Ele preocupa com algo simples no meio da jornada. Nosso Deus, Ele se preocupa com algo tão simbólico. Às vezes a gente pensa que o nosso Deus, Ele não se preocupa com os detalhes da nossa história e com os detalhes da nossa vida. Ele vai dizer: de noite eu preparo algo para proteger você, mas de dia o sol não te castigará, porque eu estou te guardando. É o Senhor que nos guarda. A palavra guardar aqui traz o sentido de proteção contínua, como um sentinela que nunca sai do seu posto. Isso significa que o Senhor não apenas nos livra dos grandes perigos, mas também dos tropeços aparentemente pequenos que podem causar ou derrubar a nossa vida espiritual. Essa noite eu quero, como conclusão dessa mensagem, o Salmo de número 121, como vemos, é uma canção de confiança no meio do perigo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, meu querido, mas eu quero que você saia daqui cheio de confiança no nosso Deus. Eu quero que você saia daqui acreditando ainda mais. Talvez a sua fé estava lá em cima, mas vai encher mais ainda. Você vai sair daqui acreditando ainda mais no nosso Deus. Talvez você chegou aqui desanimado, sem confiança, sem acreditar naquilo que Deus já havia prometido, mas saia daqui nessa noite acreditando. O salmista sabia que a sua segurança não estava nos montes, nem nas suas próprias forças, mas no Deus Criador e protetor de Israel. Ele afirma que o Senhor é quem traz socorro, manifesta o teu poder e guarda o seu povo. Essa mesma verdade se aplica nos dias de hoje. Em um mundo cheio de incertezas, Deus continua sendo o nosso refúgio seguro. Sabe, meus queridos, como eu disse aqui, há um tempo de incertezas sobre o mundo, sobre as nações, sobre o Brasil, mas de uma coisa nós temos certeza: o nosso socorro não depende das incertezas dessa terra. O nosso socorro não depende da boca do homem. O nosso socorro depende do Senhor. E quão bom é confiar no Senhor e acreditar. Quão bom é. Às vezes nós acreditamos em tudo, menos em Deus. Nós preferimos acreditar na notícia ruim do que confiar que Deus há de abrir as portas. Às vezes a gente prefere acreditar no cenário lá fora e no que as coisas estão apontando, do que da promessa do Senhor sobre essa nação, sobre esse tempo e sobre esse povo. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque Ele é poderoso. Às vezes falar que Deus é poderoso, as pessoas têm deturpado demais as palavras, e falar que Deus é poderoso é simplesmente algo supérfluo. Mas dizer que Deus é poderoso está alicerçando a nossa fé e declarando: nós não dependemos do homem, nós dependemos do nosso Deus, e Ele é poderoso. Foi Ele que fez todas as coisas, foi Ele que fez o firmamento, foi Ele que fez essa terra, foi Ele que declarou tudo. Ele é poderoso.
Não precisamos temer o amanhã, pois Ele é quem guarda o nosso tempo. Assim como os peregrinos subiam para Jerusalém confiantes, nós também podemos prosseguir firmes, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor. Eu quero te encorajar nessa noite, você continuar acreditando. Eu sei que você veio nesse lugar porque você acredita, porque você tem fé. Mas eu quero te encorajar nessa noite a continuar acreditando. Sai daqui ainda mais com fé no seu coração. As coisas podem piorar sobre essa nação, as coisas podem piorar sobre esse mundo, mas nós acreditamos em um Deus poderoso. Nós acreditamos em um Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou, aquele que pagou o preço pela nossa vida. É esse Deus a qual nós confiamos. Um Deus que antes mesmo de nós o amá-lo, Ele já nos amou. Ele pagou o preço naquela cruz. Nós confiamos em um Deus que se entregou em nosso lugar. Não um Deus que nunca fez nada por nós, mas aquele que entregou a sua vida por nosso pecado. É esse Deus que nós acreditamos. Sabe, queridos, às vezes a gente fala que é fácil confiar em alguém que já fez algo por nós. Sabe, você confiar em um estranho é difícil. Mas se alguém já é íntimo ou já fez algo por você, você tem uma facilidade de confiar ainda mais. Porque em todo esse tempo, nessa geração, estamos tendo dificuldades de confiar no nosso Deus. Temos dificuldades de acreditar no nosso Deus. Por quê? Nós precisamos sair daqui acreditando ainda mais, confiando ainda mais naquilo que Deus pode fazer no nosso meio. A nossa confiança está no Senhor. Sai daqui se lembrando disso. Quando um problema surgir amanhã, na segunda-feira, no sábado, você vai declarar para esse problema: a minha confiança está no Senhor. Quando algo se levantar sobre a sua família, você vai declarar: a minha confiança vem do Senhor. Fique de pé nessa noite. Você está aqui porque você decidiu acreditar e confiar em Deus. Nessa noite, leve a sua mente até o mundo espiritual. Leve a sua mente a um momento ou ao lugar de intimidade com o nosso Deus, o ambiente espiritual. Eu creio que o Espírito Santo vai fortalecer a sua fé nessa noite. Você que estava fraco, você que estava angustiado, você que estava triste, você vai sair daqui renovado, cheio do poder do Espírito Santo. Você vai sair daqui acreditando ainda mais. Você vai sair daqui acreditando nas promessas do Senhor. Aquilo que estava apagado sobre a sua vida, em nome de Jesus, vai reacender sobre a sua história. O brilho no seu rosto que estava apagado vai voltar a reacender. Você vai voltar a acreditar nas promessas de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Aquilo que o Senhor já projetou sobre a sua vida, pode voltar a acreditar nas promessas de Deus. Aquilo que Ele projetou sobre a sua história é melhor do que você pensa ou imagina. É melhor. Ah, Jesus, nós queremos, Pai, que a Tua palavra possa nessa noite adentrar em cada coração, que possamos aprender a confiar mais no Senhor. Nós possamos aprender a confiar no Senhor, como uma criança confia no Pai, nos primeiros passos. Se ainda não estamos caminhando na confiança ou em fé, que possamos dar esse primeiro passo de confiança, confiando que o Senhor está conosco, que o Senhor nos protege,
que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra de todo perigo, de toda ameaça, que o Senhor, meu Pai, é aquele que nos direciona a nossa caminhada como um pai instrui o seu filho a caminhar. Faça isso conosco nessa noite em nome de Jesus. Que possamos continuar a nossa caminhada, Jesus, acreditando e confiando no Senhor. Ah, Pai, eu peço sobre cada coração nessa noite, aquele que chegou angustiado aqui, que toda tristeza vá embora em nome de Jesus. Que essa pessoa possa entender que a confiança dela está no Senhor. Aquele que entrou aqui oprimido, que toda a opressão possa ir embora em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite em nome de Jesus que caia por terra em nome de Jesus, e que a confiança possa estar, meu Pai, sobre a mente dessa pessoa. A dúvida não vai governar a nossa mente, o medo não vai governar a nossa história. Nós iremos acreditar e confiar no Senhor. Nós iremos, Jesus. Aleluia. Nós preferimos acreditar nos planos do Senhor para o nosso tempo, para a nossa geração. Pai, nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos no Senhor. Meu Pai, no meio de tanta correria, no meio de tanta luta, nós preferimos reunir nesse lugar, Jesus. Nós preferimos, meu Pai, estar aqui, porque nós decidimos confiar no Senhor. Que cada irmão que adentrou aqui nessa noite, Pai, acreditando e confiando no Senhor,
Que o Senhor possa mostrar para ele, que o Senhor possa dar um sinal para essa pessoa, meu Pai, que o Senhor é esse mesmo Deus, o Deus do Salmo 121, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que direciona, aquele que guia, aquele que o seu povo pode esperar nele o socorro bem seguro. Mostra para o teu povo, Pai, que o Senhor é aquele que não dorme, que o Senhor é aquele que não cochila. Ainda que estejamos descansando, o Senhor está sempre alerta sobre a nossa vida. Mostra para o teu povo, Pai. Dê um sinal para essa pessoa que chegou aqui sem acreditar, sem fé. Dê um sinal, Jesus. Mostra para essa pessoa que ela possa sair daqui nessa noite transformada, cheia do teu poder, cheia da tua presença. Que ela possa voltar a reanimar aquele que estava, meu Pai, paralisado sobre a vida dela, a promessa do Senhor. Que um dia parou o sonho que o Senhor colocou no coração dessa pessoa, que um dia parou, que possa voltar a acreditar e confiar no Senhor. Aquilo que estava guardado, aquilo que estava enterrado por falta de confiança, que essa pessoa possa voltar a acreditar no Senhor e a confiar no Senhor. É isso que te pedimos nessa noite. Espírito Santo, venha sobre cada mente, sobre cada coração nessa noite, trazendo uma confiança no Senhor. Aleluia. Para finalizar mais uma vez, em nome de Jesus, eu quero ler esse salmo e você vai declarar: eu recebo em nome de Jesus. Cada palavra profética que liberada sobre a sua vida, você vai declarar nessa noite: eu recebo em nome de Jesus. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Escute isso: Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia o sol não lhe ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, de todo mal. Protegerá a sua vida, protegerá a sua saída e a chegada, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus.